O programa a seguir é uma coprodução entre Educa TV, PUC Campinas e o programa Primeira Infância Campineira. Educa TV apresenta Hora do Pique. Oi pessoal, eu sou o Thiago Ferrari e eu sou coordenador do PIC. O que é o PIC? O PIC é o Plano da Primeira Infância Campineira. E o que a gente quer com isso? A gente quer construir uma cidade que cuide das nossas crianças, que a cidade entenda a importância da gente cuidar das crianças nos primeiros anos de vida, porque isso faz toda a diferença. E para isso, o que a gente precisa? A gente precisa envolver os diversos setores da sociedade. Então, quando a gente está pensando numa cidade que cuida das crianças, que olhe as crianças de uma forma diferente, que mude uma cultura onde coloque a criança como prioridade, a gente não está falando só em saúde, só em educação, só em assistência, mas a gente está falando em toda a sociedade. E hoje a gente está falando de um projeto lindo que a gente conseguiu construir junto com a PUC de Campinas. E aí é importante a gente reforçar, primeiro, a abertura da PUC de querer entender o que é esse plano da primeira infância, ela entendendo isso, ela se envolvendo com isso e envolvendo os alunos. E para nossa surpresa, eu fiquei muito impactado com a qualidade dos trabalhos, com o envolvimento dos alunos, entendendo a importância da gente cuidar das crianças nos primeiros anos de vida. Existem várias justificativas para que a gente tenha esse recorte, esse olhar para a primeira infância. Do 0 a 6 é formado 90% do cérebro. É nessa fase onde tem as maiores conexões neurais, onde é formada toda a estrutura do cérebro. E a partir daí, a gente vai desenvolvendo condições para que a criança possa se desenvolver. E a gente sabe que a melhor forma da criança se desenvolver é a criança estar feliz, é estar saudável, é ter espaço para ela brincar, é ter condições para que ela possa se desenvolver. A gente tem um trabalho lindo, muito sério, muito profundo da nossa Secretaria de Educação com a Educação Infantil. Eles estudam diariamente, se aperfeiçoam a questão da importância do brincar, porque a criança de 0 a 6 ela se desenvolve, ela aprende brincando. E a partir daí a gente vai estabelecendo conexões, construindo políticas intersetoriais para que a gente possa dar condição para que essa criança se desenvolva. Então, reforçando mais uma vez essa importância das interações dos diversos setores da sociedade, a gente está aqui apresentando, a gente vai apresentar aqui o trabalho dos alunos da PUCamp. Eu sou Felipe Damasio, aluno de Mídias Digitais na PUC Campinas. E ano passado a gente recebeu então essa proposta da nossa orientadora Juliana, dessa parceria entre Primeira Infância Campineira, junto com a IPTV Campinas, junto com a PUC Campinas. Falando sobre a primeira infância, né? Que é uma fase tão importante que todo mundo passa e é uma das fases que a gente aprende a falar, a andar, a introdução alimentar acontece nessa fase, a parte cognitiva toda é desenvolvida. Então foi um grande desafio, a gente tinha muitos grupos na sala, então como a gente chegar para o público, qual a linguagem melhor que a gente poderia falar e também os diversos formatos, né, que a gente poderia usar. Então foi muito desafiador. A gente também, em paralelo a isso, a gente desenvolveu toda a parte visual que o PIC não tinha, né? A gente fez um rebranding então, da marca, então logo, vinheta, então todos os grupos também tiveram esse contato. Criança é tudo de bom, né? Criança é pura, criança é desenvolvimento. Por que não a gente não pode voltar a ser criança, né? Bora falar da criançada, né? Bom, eu sou Poliana Tomás, sou psicopedagoga, minha formação é em pedagogia, letras, então eu fiz mestrado em educação, eu já fiz também especialização em educação infantil, anos iniciais. Esses primeiros passos da criança, eles são importantes. Então, trabalhar na educação infantil,
com essa primeira etapa da primeira infância é muito importante, porque ali, naquela etapa que a criança vai formar as primeiras conexões neurais, e falando de uma parte cerebral, neural, né, é um funcionamento muito importante. Tudo que a gente estimula, tudo que a gente oferta nessa fase, a criança retém, a criança se desenvolve, a criança projeta toda essa etapa em função disso. Então, essa primeira infância ela é importante para a gente ofertar recursos, estímulos, principalmente estímulos cognitivos, para que você tenha uma criança em desenvolvimento positivo. É nesse momento onde a criança vai começar a alfabetização, a gente fala assim em alfabetização corporal. Então, nós trabalhamos com jogos de construção. Meu nome é Ana Cláudia, eu sou formada em Educação Física, em licenciatura e bacharelado pela Unicamp. Tenho especialização em Educação Física Escolar e Educação Física no 3º grau. E mestrado na área de Ciências do Esporte. É importante nós estarmos definindo o que seria o desenvolvimento motor. É tudo que envolve as habilidades do corpo. Então, os primeiros passos que a criança vai começar a dar ali, né? Aquele movimento da perna, o movimento dos braços. O desenvolvimento motor, nessa fase, eu vejo como sendo essencial para que a criança consiga pular para as próximas etapas. Então, se ela consegue desenvolver um bom andar agora, ela vai conseguir, nas fases seguintes, desenvolver ainda mais e aprimorar ainda mais. Então, o desenvolvimento motor é tudo que envolve o corpo, tudo que envolve essa noção espacial também que a criança se encontra. O desenvolvimento motor, ele é uma parte muito, às vezes, pouco explorada na questão do desenvolvimento corporal, no desenvolvimento motor da criança. Porque, às vezes, a gente não oferta para essa criança atividades que são adequadas para esse desenvolvimento. Se nós formos trabalhar o correr ele vem dentro de uma variabilidade de tempo, espaço, objetos, pessoas e assim, dentro de uma expressividade da criança, nós ampliamos o repertório motor dela. Meu nome é Jéssica, eu sou mãe do Miguel Henrique e ele tem 4 anos. Meu nome é Júlica, tenho 33 anos e eu sou mãe da Alana de 1 ano e 11 meses. Primeiramente, a escola foi fundamental, levar para a escola, né? E durante a pandemia, atividades em casa, sensoriais e etc. Então, a estratégia desde o início, né? Foi com a Alana ao início, que é começar a gatinhar. Então, ele explorava o espaço, eu colocava esse tatame para ela ficar andando com o tatame. Aí, logo em seguida, quando ela completou 1 aninho, ela foi para a creche. Os pais, eles acabam sendo ali o primeiro contato que a criança tem com o mundo. Então, tudo que o pai puder proporcionar em casa para que a criança também tenha estímulo é bacana. Brincar de casinha, brincar de trânsito, brincar de fazenda. Mas tudo que a gente pode ofertar ali, né, no ambiente que a criança está, acaba sendo ali componentes, né, desse desenvolvimento. Cenários como esse aqui, né, que tem bonecas, que tem brinquedos, né, que estimulam, que fazem todo um movimento, tudo que é de movimento, tudo que é de corpo, a criança responde a isso, né? A importância do brinquedo para mim não é a quantidade, mas sim a qualidade. Então é um brinquedo que ela vai utilizar. O brinquedo, ele, por mais que a gente entenda que talvez ele tenha que ser muito colorido, muito atrativo, tem que ser um brinquedo que estimule cognitivamente essa criança. Se eu sei que ela gosta mais de boneca, eu prefiro comprar uma boneca para ela do que comprar vários brinquedos e ela não brincar com nada deles. Eu sempre escolho brinquedos educativos, onde vai ter sons, nunca só pela diversão. Porque eles têm que aprender as atividades sonoras também e para tocar, né? A gente também escolhe brinquedos
onde desenvolve o tato da criança. Brinquedos como esse aqui, né, que são desafiantes, que proporcionam aí um movimento, né, um momento da criança com o objeto, porque a criança está conhecendo o objeto. Então, tudo que ela consegue ter de sensório, né, faz com que ela possa alcançar outros níveis. Deixava espaço livre para ele explorar, para ele engatinhar, para ele pegar brinquedos no alto, colocava brinquedos com textura, para ele pegar, eu fazia brinquedos na garrafinha PET, que fazia barulho com areia, com pedra. Ela também gosta de guardar as coisas, então bolinha ela sempre gosta de colocar dentro do lugar também. Se tem uma garrafa que tem um buraquinho pequeno, ela tenta colocar até conseguir, então ela sempre gostou desse tipo de brinquedo. Então é fundamental que os pais estimulem a criança que tem em casa, né? E vários exemplos a gente pode colocar aqui, que você, pai, pode fazer aí com a sua criança, né? Uma delas que é fundamental é não fazer pela criança. Então assim, olha, por mais que a gente queira ajudar a criança, por mais que a gente entenda que a criança precisa ali do suporte do adulto, a criança precisa ter o espaço dela. Então, na hora do banho, né? Dê pequenas ações para a criança. Então, olha, vamos agora pegar o seu sabonete. Você consegue pegar o sabonete? Colocava peixinho feito de bexiga dentro da garrafinha PET para ele brincar. E com brilho, luz, esse tipo de brincadeira. E a gente espalhava pela casa e deixava ele ir atrás. Olha quantos movimentos a gente tem nesse brinquedo, um único brinquedo, olha. O movimento de pinça, eu estou pegando, ó. O movimento de dar a volta, isso aqui para a criança é um desafio imenso, tá? E ela tem que cumprir um trajeto. Olha só que incrível, né? Cumprir esse trajeto com todo esse movimento, que isso estimula o movimento motor, o desenvolvimento motor. Então eu prefiro qualidade ao invés de quantidade. Eu acredito muito na formação da criança, no desenvolvimento integral da criança. Portanto, na escola é necessário que se tenha um profissional que seja qualificado, com competência técnica específica e científica na área de desenvolvimento motor. A educação física é um ambiente ali até que a criança se vê mais livre e alguns aspectos emocionais acabam aparecendo ali. E o profissional que é especialista em desenvolvimento motor, ele sabe quais são as fases e estágios de desenvolvimento e quando estimular a criança para que ela possa ter um controle motor e a competência do movimento. E a escola ajuda bastante, né? Porque lá que ele começou a desenvolver atividades como pintura, aí a gente vai praticando em casa. É claro que cada criança tem a sua individualidade, cada criança tem a sua necessidade. Se a gente vai trabalhar alguma habilidade motora básica, ou 2 ou 3, nós tratamos de fazer 3 níveis diferentes da execução desse movimento. Um nível mais fácil, um nível médio, um nível difícil. E a criança vai escolher essa execução de movimento e ela vai se autoavaliando. Então, se você pegar uma criança de 4 anos, por exemplo, proporcione um jogo de montar com ela e ali você vai introduzindo algumas falas, perguntando, né, se isso está legal, se não está, e você vai identificando pequenas falas da criança para entender o todo, né? E claro que se você pegar um ambiente escolar, o professor já está mais acostumado também a vivenciar com a criança. Então, isso é mais fácil do professor identificar quais momentos que a criança apresenta alguma dificuldade emocional. No caso do Miguel, o Miguel ele tem um desenvolvimento um pouco atrasado por conta de suspeita de autismo. Então a gente considera muitos profissionais da escola porque eles dão muito apoio. Mas o ambiente escolar, ele proporciona muito esse olhar que a gente tem que ter, né? Um olhar cuidadoso para identificar quando a criança precisa de um auxílio emocional.
quando a criança está isolada, né? Quando a criança mudou alguma rotina dela ali, né? Então, a gente tem que ter olhos sempre perceptivos para captar aí algo que está acontecendo com a criança. O próprio profissional de educação física que vai trabalhar o movimento, que se chama, né, educação física na educação infantil, ele vai propor alguns jogos. Num dos jogos, ele pode trabalhar um jogo simbólico, que ela é uma aula historiada, onde tem desafios motores, todas essas habilidades motoras básicas, trabalhando de uma maneira ampla. E claro que se você pegar um ambiente escolar, o professor já está mais acostumado também a vivenciar com a criança. Então isso é mais fácil do professor identificar quais momentos que a criança apresenta alguma dificuldade emocional. Eu se resumiria a encontros, né? Como a gente organiza encontros. Encontros com objetos, encontros com lugares, encontros com experiências, com sensações. A noção espacial, temporal, consciência corporal, que é muito importante nessa fase da vida, o eu, o outro. Porque é você oferecer a ferramenta adequada para que aquela pessoa consiga aprender. Tudo que a gente fala com a criança, ela absorve. E às vezes absorve negativamente, a gente tem que ter esse cuidado. Então, na hora de uma tarefa que a criança esteja realizando, você, mãe, pai, ou até mesmo no ambiente escolar, professor, tome cuidado na hora de corrigir essa criança, tá? Principalmente se ela estiver tentando executar uma tarefa com um grande esforço. Reconheça o esforço da criança. Então, use frases como, por exemplo, olha, parabéns pelo seu esforço, parabéns pela sua dedicação, que bom que você atingiu esse nível, que bom que você conseguiu concluir essa tarefa. Ou mesmo que a criança não consiga concluir a tarefa, não fale para a criança que ela não conseguiu atingir um objetivo. Isso pode causar alguns aspectos emocionais negativos. Coloque para a criança que, por enquanto, de repente, ela ainda não concluiu, mas ela vai ter uma outra oportunidade para concluir, um outro momento para fazer aquela etapa. Então, o feedback ele tem que ter um aspecto construtivo, para que a criança entenda que ela está desenvolvendo positivamente e não podar essas fases com negativos. E que a gente continue acreditando no desenvolvimento da criança, porque na verdade essa fase, principalmente da primeira infância, do desenvolvimento motor, essas fases elas são fundamentais para as próximas etapas. Então que a gente continue estimulando nossa criança, que a gente continue brincando com a nossa criança, acreditando que o desenvolvimento infantil ele é uma fase maravilhosa e que nós adultos podemos cada vez mais contribuir para que essa criança se desenvolva, tenha um desenvolvimento pleno e consiga lá na frente tornar de repente um adulto, né, especial, com garra, com vontade, com força de vontade. Isso tudo faz muita diferença. Hora do Pique.